E o nosso entrevistado hoje é o presidente da Federação da Indústria do Estado do Rio Grande do Norte, Amaro Salles. Presidente, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Ana Ruth, e seus telespectadores da Band. Presidente, como é que o senhor avalia esse plano de proteção ao emprego lançado pelo governo federal? Isso é uma furada, Ana Ruth. Você imaginar que o governo tinha um projeto em 2003, trouxe os empresários uma desoneração de impostos através das cadeias que davam mais empregabilidade, tá certo? Que tinha emprego intensivo. Vou dar um exemplo, têxtil. Aí agora, 2 anos depois, antes de completar, antes de terminar o ano, aí vem e diz que não vale mais nada. O ministro Levi, ele foi para a televisão e disse, olha, isso é uma brincadeira de 20 bilhões. Agora, 20 bilhões, quantas pessoas tinham empregada no Brasil que as indústrias estavam mais competitivas? Para brigar, inclusive, com a China. O setor têxtil do Brasil, ele é competitivo, ele briga até com a China. Agora, da forma como o governo quer colocar, a empresa tem que demonstrar que está sem condições de pagar os funcionários. A empresa precisa provar que está com seus impostos em dia. A empresa precisa provar. Então, peraí, eu vou me reportar a quem? Tá certo? Então, essa preocupação, o trabalhador vai receber o dinheiro de quem? Recebe uma parte da empresa, outra parte do governo. Então, esse programa que está aí posto, pode olhar que não houve adesão nenhuma. Pelo menos aqui no Rio Grande do Norte não houve adesões. Presidente, como é que a indústria potiguar está enfrentando ou está lidando com esse momento de crise econômica que é senso comum? A dificuldade, Ana Ruth, a economia mundial passa por um momento de dificuldade, não é só no Brasil. Você imaginar que alguns países, na Europa, aqui na América do Sul, tem dificuldade, mas o Brasil é maior, porque nós temos uma crise política. O Rio Grande do Norte consegue enxergar o Brasil porque ele está inserido, mas o Brasil vive um momento de discussão entre o Poder Executivo, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, então isso é muito ruim. Aí a crise econômica, você vê o dólar hoje deu um pipoco, mas assim, você acha que o dólar sobe numa economia estável? Não. Agora, essa economia que está aí, essa crise suposta, eu acho que tem como atravessar. Eu acho que a gente tem que atravessar essa crise, aquelas empresas que têm hoje a empregabilidade, têm hoje a contribuição, a geração de riqueza, essa sim, o governo tem que estar preocupado. Eu vi agora mesmo aqui na televisão essa questão da caçacultura aqui no Estado. Um Estado que tem característica de produção de camarão. Aí existe um órgão fiscalizador que ele, em vez de trazer as instituições privadas para discutir, os empresários, não. Ele prefere fechar, multar, isso aí sim, aí é produção, é desemprego. Presidente, há pouco o senhor já estava no estúdio do RN Acontece, quando a gente trouxe dados da pesquisa do Sinduscom, dados que apontam para um desemprego chegando aí a 28%, uma queda, na verdade, na empregabilidade no comparativo com o ano passado. Por outro lado, há um aspecto, o governo federal é devedor de construtoras do Rio Grande do Norte, um débito que chega a 13 milhões. O governo falta ser aliado, presidente, e aí é um aliado de pagar as contas, é o mínimo. Minha casa, minha dívida, né? Um programa tão bem constituído para funcionar, aí o governo garante 500 mil moradias, depois 1 milhão, e não tem isso que a gente está vendo. Na hora que você tem um débito do governo federal com o Estado do Rio Grande do Norte, e aí é um apelo que a gente faz ao governador Robson, para que ele possa procurar a senadora Fátima, o governo federal, para que possa ajudar essas construtoras que estão aí no pincel, estão penduradas aí com recursos para receber, com recebíveis, e não pode utilizar, porque simplesmente o governo disse que não sabe quando é que vai pagar. Então isso aí é uma desconstrução para o nosso Estado. Presidente, o senhor falou do governador Robson Faria e tem uma mudança em uma pasta que é muito afim da própria atividade industrial. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico já está confirmada a saída de Paulo Cordeiro e a indicação de Flávio Azevedo, ex-presidente da Fierne, para o cargo. Como foi que o senhor recebeu essa mudança? Boa, a mudança é excelente. O governador Robson, desde o início do seu governo, a Federação das Indústrias tem apoiado o governo do Estado, dentro daquilo que a gente possa contribuir, e acredito que essa mudança, não desmerecendo o Paulo Cordeiro, que vinha também tendo esse alinhamento com a Federação das Indústrias, mas o presidente Flávio, um empresário bem sucedido aqui no Estado,
da Constituição Civil, tem uma contribuição a dar ao Estado. Acredito, por ter conversado com o Flávio, que ele tem a experiência e tem uma vivência no Rio Grande do Norte e tem uma vivência nacional. Ele conhece a economia nacional e tem uma grande contribuição para ter esse Estado. A Federação das Indústrias estará apoiando, estará ao lado de Flávio Azevedo para que a gente possa ter uma gestão compartilhada, inclusive, com os empresários. Presidente, de que forma o governo do Estado pode ser parceiro ou oferecer incentivos, enfim, apoio ao empresariado local nesse momento de crise? O que é que se pode ou quais são os pleitos dos industriais a serem apresentados ao chefe do Executivo? Olha, como eu te falei, o governador Robson a gente tem conversado bastante com o governador. O governador tem, então, com a preocupação em que a economia do Estado do Rio Grande do Norte funcione, tá certo? É tanto que algumas empresas que tinham aproado desde 2012 esperando um resultado, o governador já assinou o PROAD dessas empresas. A questão do licenciamento ambiental, o governador tem dado prioridade. Para você ter uma ideia, esses 7 meses do governo, tem aí mais de 2.000 licenças. Então a gente tem que parabenizar o governador e dizer o seguinte: quando o governo não atrapalha e ele quer ajudar, ele realmente ajuda. E eu tenho certeza que o governador, por ser um empresário bem sucedido também, e vem de uma família de empresários, ele tem que entender e sabe disso, de a contribuição que ele pode dar para o nosso Estado. Sem os empresários não existe economia. Sem a produção, sem a agricultura, sem o comércio, não existe economia funcionando. O nosso Estado, ele precisa reforçar a sua economia, precisa voltar a crescer na rua. Você imaginar que o Rio Grande do Norte fazer 40 anos que está aí colocar um planejamento para um futuro. A Federação das Indústrias tem um trabalho que é o Mais RN, que vê os próximos 20 anos para o Rio Grande do Norte, junto com o governo do Estado, junto com as empresas, junto com o comércio, junto com a agricultura, para que a gente possa voltar a ter esse Estado crescendo. Eu tenho certeza que esse nosso Estado ainda vamos ter dias diferentes. Presidente da Federação da Indústria do Estado do Rio Grande do Norte, Amaro Salles, foi uma alegria recebê-lo aqui. Muito obrigada. Ana Ruth, eu me coloco à disposição e dar uma boa tarde aos seus telespectadores. Muito obrigada. Se você quiser rever essa entrevista completa, é só acessar www.politicaemfoco.com. O RN Acontece vai ficando por aqui. Você acompanha agora o Boa Tarde Cidadão com Robson Carvalho. A gente volta segunda-feira, nesse mesmo horário, aqui na tela da Band. Mas antes, eu quero lembrar a você que amanhã, a partir das 6h20 da noite, você confere, junto comigo, o programa especial do Miss RN 2015. Ótimo final de semana para você. Até segunda. Todo mundo tem algum talento. O importante é saber despertar o que há de bom aí por dentro. O seu